E é com ele, Danilo Moliterno, já aqui ao meu lado. Tudo bom, Danilo? Bom dia. Bom dia, Carol. Seguimos falando sobre esse assunto importante aqui para a descarbonização do país, né? Pois é, a gente vai falar sobre transporte e sustentabilidade. Os veículos elétricos são a solução ideal para reduzir as emissões de carbono nas cidades. O que a gente pode trazer aqui de panorama com relação à produção, vendas desse tipo de veículo, Danilo? Carol, a gente sabe que a principal mensagem do setor de transportes, a gente já fala sobre esse assunto aqui no Mobilidade há algum tempo, é de que não existe solução única para descarbonizar o setor aqui no país. A gente tem a multimodalidade, que é utilizar mais ferrovias, hidrovias, que são esses modais que emitem menos carbono. A gente tem os biocombustíveis, que a gente tem uma grande produção aqui no Brasil, especialmente de etanol. E a gente também tem essa solução que é o elétrico, uma nova tecnologia, uma inovação. São muitos Brasis, para cada um desses Brasis, a gente tem uma solução mais adequada. E nesse momento o que o setor fala é que essa nova tecnologia, que é o veículo elétrico, ela já pode imediatamente começar a ser implementada nas cidades. Você deve ter ouvido bastante isso lá na COP30. A gente chegou inclusive a ter um encontro de prefeitos lá e esse foi um dos principais tópicos a serem tocados, de que a gente já consegue nas cidades implementar essa tecnologia. Até porque a gente tem dois grandes gargalos quando a gente fala sobre veículos elétricos. O primeiro é a autonomia, que é um veículo que ainda não consegue percorrer grandes distâncias. E segundo, a questão da infraestrutura, né? A gente ainda não tem no Brasil aqueles postos de recargas para que estes carros consigam, de fato, executar essas longas distâncias. Precisa o Brasil também se preparar, né? Precisa se preparar. Enquanto não se prepara, nas cidades em que a gente tem esses percursos mais curtos, em que a gente vai de casa para o trabalho, volta para casa, se tem uma estação de recarga ali no seu prédio, na sua casa, você consegue recarregar para usar no dia seguinte, a gente já consegue começar a implementar. Então a gente traz uma arte aqui para quem acompanha o Mobilidade, para a gente começar a falar sobre este assunto. Começar a implementar, portanto, nas cidades. O quanto isso pode ser relevante? Muito, até porque 80% das emissões globais estão nas grandes cidades. A gente sabe que os centros urbanos são os locais em que a gente tem mais emissão de carbono. Então, já imediatamente começar a implementar os carros elétricos nestes locais já seria bastante relevante. E o que o setor de transportes pretende daqui para frente? Importante, a gente tem aquele documento da Coalizão dos Transportes que traz as metas que o setor pretende implementar até 2050 para reduzir até 70% das suas emissões. O que eles pretendem daqui para frente? Até 2050, eletrificar mais de 50% dos veículos leves, o que é bastante, e ter uma frota de 300 mil ônibus elétricos, o que é uma meta ousada, considerando que a gente tem hoje aqui no Brasil menos de 1.000 ônibus elétricos. Ontem, inclusive, quando eu fiz um trajeto daqui da Avenida Paulista até a Avenida Rebouças, utilizei um veículo elétrico, um ônibus elétrico, mas a gente sabe que ainda é minoria, mesmo em São Paulo, em que a gente já vê avançar pelo menos um pouquinho essa solução do ônibus elétrico. E para a gente continuar recortando essa situação e falar especialmente sobre o ônibus, porque é uma solução bastante importante, quando a gente pensa no ônibus elétrico, ele emite até 90% menos carbono do que um ônibus comum e, além disso, né, pense na facilidade e no quanto que você tira de carbono quando você usa esse transporte coletivo, que tem muitas pessoas que você consegue transportar, quantos carros você não tira da rua. Volume de pessoas, né? Exatamente. E aí, para a gente recortar e falar um pouquinho mais sobre essa situação dos ônibus, que são uma solução muito importante para este trajeto que a gente tem para reduzir as emissões no setor de transportes, a gente traz uma segunda arte para falar sobre um estudo que mediu as vantagens que a gente pode ter com aumentando a utilização dessa solução, que é o ônibus elétrico, e também os desafios que a gente tem para começar a implementar essa solução nas nossas cidades. É um estudo do ITDP que mediu essas vantagens e esses desafios, considerando 18 sistemas urbanos, basicamente 18 grandes cidades aqui no Brasil. E identificou mais de 14 mil ônibus que são passíveis de substituição. O que isso significa? São ônibus que já têm mais de 5 anos de utilização, então já são modelos antigos que são aqueles que poluem mais, e também ônibus que fazem esses trajetos mais curtos, então que não precisam de uma autonomia muito grande, então podem de fato ser substituídos. Eles representam 37% do total desses sistemas que foram analisados. E aí, quando a gente substitui esses ônibus nesses sistemas urbanos, a gente vê uma queda de 24,5% nas emissões
nestes sistemas. Então é uma queda já de 1/4 das emissões que a gente tem, portanto bastante impactante em termos de corte de emissões de carbono. Além disso, a gente também tem um corte de 54 milhões em custos socioambientais. A gente sabe que se gera um custo quando a gente polui o ambiente, um custo que diz respeito ao ambiente em si, mas também à nossa saúde, né? O quanto que o SUS, o quanto que estes aparatos públicos de saúde não gastam a mais, por exemplo, com tratamento de doenças respiratórias que a gente tem devido à poluição. E aí, o grande desafio. Tudo isso custa muito dinheiro. A gente está falando de um investimento que seria necessário para trocar esses 14 mil ônibus de 44 bilhões de reais até 2030, ou seja, até lá um investimento em torno de 9 bilhões de reais por ano. É isso, é um investimento. Danilo Moliterno, nessa conversa aqui com a gente no CNN Mobilidade. Daqui a pouco o Danilo volta para falar mais sobre economia aqui no Novo Dia. Até já.